Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua, o podcast da Ponta. Está disponível na plataforma do Spotify e também no YouTube, então você pode escolher qual o formato mais te agrada para você consumir o nosso conteúdo. Eu sou Milena Maizoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apontadora ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como costume sempre ter uma convidada, e o objetivo desse podcast é compartilhar conhecimento com você que é amante da pecuária, pessoa que atua na pecuária, gosta das tecnologias assim como nós, e a gente quer dividir conhecimentos tanto teóricos e práticos para que você consiga aplicar na sua fazenda, na fazenda que você trabalha, na fazenda que você atua. A nossa pauta de hoje será sobre eficiência alimentar pelo mundo. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a Laís Grigoletto. Deixa eu chamá-la aqui. Olá, Laís, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Milena? Tudo bem. Eu gosto de saudar todo o pessoal em todos os horários, porque eu não sei exatamente em qual eles vão estar nos ouvindo, né? Exatamente, ou nos vendo, né? Ou nos vendo. Bom, então iniciando as apresentações aqui da Laís, pessoal. A Laís é graduada em zootecnia pela Unesp de Jabuticabal, tem um mestrado e doutorado em biociência animal com ênfase em melhoramento genético pela USP de Pirassununga, e parte do doutorado dela foi realizado na Purdue University, que é nos Estados Unidos. Atualmente, ela é gerente de serviços genéticos corte da ABS na América Latina, fazendo aí parte do time do Departamento de Desenvolvimento de Produto Corte. Acertei tudo, Laís? Exatamente, a gente só se dá conta de tudo que a gente fez quando alguém fala em voz alta, né? Ou a gente mesmo se apresenta. É Verdade. um prazer participar deste podcast, principalmente com você, né? Minha contemporânea de universidade, da graduação, e também dessa empresa que eu tenho uma empatia enorme. Trabalhamos, é uma parceira da ABS, né? Então é uma felicidade enorme estar aqui fazendo parte de mais desse projeto com vocês. Obrigado, Laís. Eu divido toda a felicidade aí com você. Em nome da Ponta, agradeço mais uma vez você ter topado participar com a gente. Sou eu quem agradece. Bom, então vamos começar nosso bate-papo aqui. E aí, para contextualizar aí quem está nos nossos ouvintes ou quem está nos assistindo, vamos falar um pouquinho da ABS, então, né? A ABS, ela tem já 80 anos de experiência atuando no mercado de genética, está presente hoje em mais de 70 países e conta aí com um time de mais de 1.600 colaboradores. Então, só por esses números, acho que já dá para perceber a importância, a grandeza dessa empresa, que a Laís aí, como ela falou, tem o prazer de fazer parte do time, certo, Laís? Exatamente. Bom, a ABS, além de todos esses números que você apresentou, né, que todo mundo pode acessar o site, ter contato e ler um pouco sobre a história da ABS, né? Mas a ABS, ela também é a maior central de biotecnologia da América Latina. Então, dentro do nosso portfólio e cartilha de soluções e produtos da ABS, tanto para o corte como para o leite, nós temos índices genéticos e genômicos exclusivos, nós temos a genética sexada, né, que é uma tecnologia proprietária da Laboratório Intelligent, né, que nós temos aqui no Brasil, que é comandada por uma outra contemporânea nossa também, Sim. da Unesp de Jabuticabal. Nós também temos a equipe e o departamento de embrião, tanto, né, auxiliando os pecuaristas e produtores, tanto do corte como do leite. Produção de embriões dentro da própria fazenda, mas nós também temos um núcleo comercial, onde nós temos doadoras de diversas raças, onde a gente também seleciona e produz embriões já prontos para a gente poder comercializar. Né, temos aí softwares para coleta, específicos para coleta de dados de inseminação artificial, seja a convencional ou em tempo fixo. Então, a ABS ela reúne muitas soluções, né, tanto aqui no Brasil, como as que eu acabei de citar, mas também ao redor do mundo, né? E ao longo desses 80 anos, eu gostaria de compartilhar uma história que alguns de vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo deve conhecer, mas é uma história que me marcou muito e eu acho que é o que representa a ABS, que é uma divisão da Dinos PLC agora, né, faz alguns anos, mas ela representa muito o DNA da ABS, né? Que o nosso fundador, na década de 1950, ele estava muito interessado em utilizar o nitrogênio líquido e
construir algo que a gente pudesse manter, né, tanto o semi-congelado como utilizar o nitrogênio líquido. E por investimento próprio, ele contratou uma empresa e, junto em parceria, eles desenvolveram hoje o que a gente conhece de botijão de nitrogênio. Essa história me marcou muito e é como eu falei, é um orgulho imenso fazer parte desse time da ABS, porque eu acho que está no DNA, é inovação, é pioneirismo, é desenvolvimento, é sempre um olhar para frente, é sempre estar antenado a tudo que está acontecendo. E isso eu posso dizer que é a ABS inteira, é o ambiente que a gente trabalha na ABS, na Ginos como um todo. Muito bom, Laís. Pelos valores aí, pelos objetivos que a ABS tem, que você comentou, também de sinergia com os da ponta, né? De inovação, de estar sempre à frente, buscando novas tecnologias. E muito bacana essa história que você compartilhou. Não sabia que o próprio fundador da ABS foi um dos pioneiros, então, na tecnologia do botijão de nitrogênio, certo? Exatamente. E é um fato interessante também dessa história que ele não patenteou essa tecnologia, né? Todos puderam utilizar. Então, assim, eu acho que é um pouco disso que me marcou bastante mesmo também. Então, ele acabou desenvolvendo, descobrindo e deixou a patente aberta para que todo mundo pudesse usar como uma forma de compartilhamento da tecnologia e do conhecimento dele. Exatamente. Muito bacana, muito bacana. Então, graças a pessoas assim, a gente tem, né, todo esse trabalho que a gente consegue fazer hoje com o melhoramento genético, no próximo resfriamento, congelamento de sêmios. Então, é bem bacana saber que está tudo entrelaçado, né, de certa forma. Laís, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a atuação da ABS, né, nessa empresa e juntar isso com toda a sua expertise no melhoramento genético, que você já atuou com isso desde a graduação, fez toda a sua pós-graduação com melhoramento genético e também, também está atuando, né, no mercado de trabalho nessa área. Então, como que você vê a evolução das raças ao longo dos anos e quais os critérios que se tornaram essenciais na critério de seleção, vamos dizer assim? Bom, Milena, tá muito claro para mim, com o advento da genômica, que hoje nós temos uma velocidade muito grande no progresso genético, né, com a genômica nós temos uma redução no intervalo de gerações, então nos deu uma velocidade maior, mas falar em velocidade genética parece um pouco contraditória, né? Então nós estamos falando aqui de uma década, mas não deixa de se tratar de uma velocidade, visto que há 3 décadas a gente vem selecionando para características, né? Então, características reprodutivas, características maternais, peso ao nascimento, então características de desenvolvimento do bezerro e também produtivas, e que hoje nós atingimos um patamar onde nós temos tendências genéticas em diversos programas de melhoramento genético do Nelore, por exemplo, que a gente consegue ver que a gente já atingiu uma tendência favorável a essas características, e hoje o olhar, com esse advindo dessa velocidade também, o olhar se direcionou para características que são relacionadas com o output e o input, né? Então, características que são relacionadas com o custo e com a lucratividade, e a eficiência alimentar é uma boa representante disso. Então, hoje é muito claro, na minha visão particular, que nós estamos direcionando para a seleção dessas características. Também características ligadas à qualidade da carne, não apenas para raças taurinas, mas também para raças equinas, né? Então, esse olhar, com o advindo da genômica, nos trouxe esse redirecionamento e um pouco da alteração de critérios de seleção e características que havíamos aí antes selecionando para o melhoramento genético. Bom, é muito bacana toda essa sua visão, né, do melhoramento, porque realmente é um trabalho de longo prazo, então ele exige uma seleção bem criteriosa. Então, tudo que está sendo feito hoje é para colher um resultado daqui pelo menos uns 10 anos, como você falou, né? Então, é um trabalho muito atencioso, exige muito critério, né, tanto do melhorista, do criador, quanto das empresas que auxiliam também nessa orientação. Então, é longo prazo, pessoal. A gente tem que pensar nisso. Então, assim, as raças vieram evoluindo. É uma evolução lenta, mas que hoje a gente já tem ótimos frutos, como a Laís falou, né? Das características de fertilidade, características de qualidade de carne. Então, tudo está entrelaçado. E eu acho que em cada época da evolução, né, Laís, teve um foco, vamos falar assim. Algumas características não podem ser perdidas, né? Como fertilidade, habilidade materna, algumas coisas assim são muito importantes, e ao longo do tempo também foi se
tendo muitas pesquisas e entendendo as correlações, né? Se eu selecionar para isso, qual que vai ser o benefício ou o prejuízo para isso. Então, também teve essa evolução ao longo dos anos, não é? Sim, e também hoje nós conseguimos observar uma utilização maior e um desenvolvimento maior de índices econômicos e bioeconômicos, né? Então, há uma utilização maior, um entendimento do que é o índice, né? O índice, ele compõe um estudo muito grande por trás, metodologias, modelos, características, correlações, como você citou. Então, é um índice que ele é muito bem concatenado. Eu gosto de dizer que quando a gente desenvolve o índice, é como se a gente estivesse brincando de quebra-cabeça, né? Então, a gente coloca uma característica, vê como vai se comportar no índice, como é a correlação entre elas, se a seleção do índice vai ser funcional. Então, hoje também dentro da ABS nós trabalhamos muito com validações. Então, toda essa geração de informação e de soluções está muito mais claro, né? Então, uma régua de DEP, às vezes confunde um pouco, muitas características, às vezes a gente se perde numa seleção ou outra. Então, o uso do índice, ele realmente vem para facilitar a vida do produtor também, de ele olhar o índice. Por exemplo, nós temos dentro da ABS o ABS X-Black, que é o índice econômico para o cruzamento industrial, que auxilia, então, os produtores de corte a selecionar a melhor genética para o cruzamento, né? O índice econômico, ele é um valor, então ali facilita quanto eu vou ganhar. Então, se eu selecionar um animal, por exemplo, no índice ABS X-Black de 110, eu estou garantindo em média na minha progênie mais R$ 110 de retorno, né? Então, assim, isso tudo vai facilitando, isso tudo é uma linha do tempo que a gente está percorrendo, né? Uma evolução que a gente está percorrendo. E dentro da ABS também, por fazer parte da Dinos PLC, a gente tem a PIC, que é a genética de suínos, né? A Dinos, ela é uma empresa britânica, líder no mundial aí da genética suína e também bovina. Então, nós conseguimos absorver alguns exemplos, né? Nós temos 2 grandes exemplos nessa questão da evolução da genética, né? As aves e os suínos. Então, dentro da nossa empresa, a gente consegue absorver alguns aprendizados e algumas metodologias que eles utilizam. Então, por exemplo, o ABS X-Black é nosso índice econômico para o cruzamento. E nosso produto comercial, hoje, ele é a Superdose, que ela alia ao Fertility Plus, que é um exemplo que a gente trouxe dos suínos, onde em uma paleta nós temos 3 ejaculados de 3 distintos touros. Nós selecionamos eles através do ABS X-Black, então o índice para o cruzamento industrial no ambiente tropical, com coleta de dados do mundo real, e também com a genética proprietária desenvolvida para a ABS, que é outro exemplo, é a linhagem. Então, nós trabalhamos com linhagem terminal, que é a linhagem preto e mocho homozigoto. Né? Então, assim, adquirir esses exemplos e começar a implementar dentro da bovinocultura de corte também uma evolução que a gente vem trazendo, né? Tirar um pouco a questão de nome do touro, claro que é muito importante, nós temos grandes genearcas, grandes reprodutores, né? Só que tirar um pouco e trazer um pouco mais a linhagem de animais extremamente produtivos, eficientes, que garantem a rentabilidade e a lucratividade do produtor. Com certeza, o surgimento, né, a criação dos índices bioeconômicos foi um marco, acho que na evolução do melhoramento, que realmente traz essa facilidade de orientação para o produtor, né? Então, quando a gente vai pensar, a gente tem que pensar, toda a tecnologia tem que estar sendo desenvolvida, a gente tem tecnologias de coleta, tecnologias de sexagem, tecnologias todas de primeira linha, mas a gente tem que pensar lá na ponta, a hora que o produtor abrir o catálogo para escolher qual touro ele vai usar na vacada dele, e o que ele vai considerar de importante naquele momento, o que vai ser importante para ele, né? Eu gosto de deixar bem claro isso, que a tecnologia é ótima, ela vem para auxiliar todo mundo, ela vem para dar esse suporte, mas ela também tem que ter uma função prática que realmente faça sentido, tanto financeiramente, quanto na parte de produção mesmo, quando a gente fala de índices zootécnicos, né, Laís? A gente sabe que tem N problemas que podem ocorrer, mas a gente tem que deixar isso bem claro, que temos condições de fornecer informações suficientes para que a escolha seja bem feita, correto? Exato. E para facilitar a vida do produtor, né? Também não deixar, meu Deus, não vamos olhar mais a DEC. Não, claro que vamos olhar, mas assim, para que sim a vida, né? A tecnologia vem para isso, né? Para facilitar a nossa vida, nós temos que saber utilizá-la
da melhor maneira possível e como se encaixa para a gente, né? Então, assim, vem para facilitar realmente e a ciência não para, a pesquisa não para, o desenvolvimento de inovação e tecnologia não vai parar. Então, realmente, vem para facilitar a nossa vida. E acho que ter essa referência, né, que já funcionou muito bem de outras espécies, como de aves e suínos, e a gente sabe que o melhoramento andou muito mais rápido por conta do próprio intervalo de gerações, né? Então você tem uma otimização mais rápida dos processos, mas conseguir aplicar uma tecnologia que foi desenvolvida ali para o suíno e na bovino, eu acho que é essencial. A ABS, assim, tá de parabéns, vamos falar assim, porque realmente trazer de outro que já deu certo tem uma grande chance de dar certo também. E a gente está vendo, né? A gente está tendo, a coleta de dados continua dessa parte, nós temos validação já, realmente tem um incremento na fertilidade, o produto é muito bom, temos muitos clientes satisfeitos, então, assim, é o que a gente também usa de slogan, né? A gente está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, é muito gratificante também ver que todo o desenvolvimento, ver todas as metodologias, análises que a gente aplicou por trás para desenvolver essa genética proprietária, esse produto comercial, o índice, está realmente sendo validado e mostrando aquilo que a gente prometeu e que a gente desenvolveu. Então, é muito gratificante mesmo. Perfeito, realmente. E aí, quando a gente fala um pouco de custos, né, que a gente navegou aqui pela parte dos índices, a gente sabe que os custos com alimentação são os principais em qualquer sistema produtivo, seja leite, corte, confinamento. E aí a gente sempre fala da eficiência alimentar, né? A Ponta tem várias tecnologias que colaboram na seleção, né, dessa característica. E ela ainda é um critério que é recente, e quando a gente fala de melhoramento, você pode falar melhor que eu, a gente precisa de um volume de dados bem grandes para fazer as análises, para fazer os resultados, e a eficiência alimentar está ali engatinhando nesse processo, né? Hoje a Ponta já tem mais de 53 mil animais avaliados pelas tecnologias da Ponta. Então, hoje a Ponta tem 53 mil animais avaliados para eficiência alimentar, que passaram pelas nossas tecnologias. E ela vem conquistando seu espaço, né? Como no passado outras também vieram. E como ela é muito importante, certo? E aí, como que tem sido em outros países? Vamos falar assim um pouco dessa atuação mundial da ABS. Os outros países têm olhado para essa característica também? Sim, com certeza. Hoje, dentro da ABS, nós temos equipamentos de precisão para mensuração da eficiência alimentar. E eu gosto sempre de desgeneralizar um termo, né? Então, a gente sempre está falando de eficiência alimentar, né? Mas a eficiência alimentar é o grande guarda-chuva. Nós temos inúmeros indicadores que ela abriga, né? Então, nós temos ganho de peso médio diário, ingestão de água, nós temos a conversão alimentar residual, o ganho de peso residual. Então, assim, a eficiência alimentar é uma riqueza de indicadores, de características. Então, assim, é essencial a coleta de dados. Tem duas frases que eu gosto bastante, antes de entrar um pouco nas outras regiões, mas que vai fazer grande congruência com o que eu vou falar depois. Tem duas grandes frases que eu gosto muito. Uma ANCP até publicou um tempo atrás, que em terra de genótipo, quem tem fenótipo é rei, né? E sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Então, a coleta de dados, lógico que nós estamos focando aqui da eficiência alimentar, mas a coleta de dados em si, de todas as características, às vezes as pessoas me perguntam, Laís, mas quais dados você precisa? Eu falo, todos. Ah, mas eu tenho 4 identificações. Eu preciso das 4 identificações. Ah, mas eu faço 15 pesagens. Eu preciso das 15 pesagens. Como você falou, nós trabalhamos com volume de dados, nós trabalhamos com variabilidade também no pedigree, né, da construção toda dessa avaliação genética e genômica. Então, assim, dados fenótipos são extremamente importantes e isso é um pouco do que nosso departamento de desenvolvimento de produto, onde comanda muito desses projetos, né? Todos os projetos são comandados pelo nosso departamento na questão de coleta de dados, para desenvolvimento de produtos, índices e validações também. Nós temos instalados esses equipamentos de precisão, então, no Reino Unido, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e também no México. A expectativa da ABS, do Departamento de Desenvolvimento de Produto, corte, é realmente maximizar o volume
de coleta dessas informações para a nossa genética, o Nuera Genetics. Então, nós priorizamos sempre ter grupos de animais onde tenha maximizado as progênies da nossa genética. Seja ela utilizada que nós chamamos de corte no corte ou no corte no leite. Né? Então, a nossa genética, Nuera Genetics, ela é utilizada nesses dois principais segmentos. Então, a coleta e as análises da eficiência alimentar são monitoradas nesses plantéis, nesses rebanhos, nessas localizações. Nós temos um protocolo interno onde nós realizamos as provas, né, de eficiência alimentar, e é sempre curioso quando a gente trabalha com dados mundiais, onde eu tenho o privilégio de ter acesso e trabalhar com, que nós observamos como os ambientes realmente influenciam, né, que a gente tem o genótipo ambiente, como o comportamento dos animais são diferentes, como a gente tem indicadores que às vezes são diferentes, indicadores que às vezes são iguais. Então, mesclar e ter o poder dessa informação é muito rico, né? E a ABS tem muito esse controle. Nós temos muito esse cuidado em os dados coletados serem realmente utilizados pela ABS. Nós temos muito esse afinco nas análises para trazer realmente a métrica necessária. Então, a minha posição de gerente de serviços genéticos, assim como nós temos a mesma posição nos Estados Unidos e a mesma posição no Reino Unido, é para estar ligada com o departamento comercial e técnico da ABS também, para ouvi-los e trazer a resposta que eles precisam. A resposta pode ser o desenvolvimento de um produto ligado à eficiência alimentar, a resposta pode ser o resultado das provas de eficiência alimentar para os grupos que nós estamos trabalhando, e assim aumentar o poder de informação, claro, porque o nosso negócio é vender genética, né? É vender o sêmen, é vender o embrião, é vender a genética sexada. Então, essa coleta, ela vem com esse poder. Eu sempre falo, é um poder, mas não no sentido de somos poderosos, mas sim, é um poder de ter a informação na mão, né? Então, aquelas duas frases, elas vêm em congruência com isso. Então, nós conseguimos desenvolver e ter uma informação ali que nós próprios coletamos, nós vamos atrás, há muito investimento da nossa parte, tanto de desenvolvimento de produto como de pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa realmente ter as melhores soluções e continuar tendo a inovação e o pioneirismo que nós nos dedicamos para. Então, a ABS tem feito coletas, né, com equipamentos de precisão em diversos países e provavelmente diversas raças também, correto? Exatamente, diversas raças e principalmente raças de corte, esses cruzamentos, muito cruzamento, nós temos coleta de dados, raças puras, né, tanto Nelore, cruzamento industrial aqui no Brasil, nós temos o corte no leite nos Estados Unidos e no Reino Unido, então são diversas raças e no cruzamento ainda, né, a gente consegue multiplicar ainda mais a variabilidade que a gente consegue com a simples coleta das informações, né. Eu diria que é mais um ponto positivo de sinergia da ponta com a ABS, né? Porque a gente também valoriza muito os dados, né? A gente trabalha com tecnologias que vão oferecer dados, e esses dados que são as coisas, a informação mais rica que a gente vai ter para tomar para ter uma análise, para tomar uma decisão, né? Quando a gente está pensando num produtor, e vocês, como empresa, gerenciando tudo isso com muita segurança, com muito afinco, para entregar um resultado pro mercado. Então, assim, tá todo mundo trabalhando de forma segura com os dados, né? Então, a gente até teve episódios aqui no podcast falando só sobre o uso de dados aplicados na pecuária. E aí tem mais um exemplo agora aí para os nossos ouvintes de uma empresa de genética que busca esses dados para entregar, fazer todos os cruzamentos e chegar numa conclusão para aplicar no mercado, certo, Luiz? Sim, e assim, um dos valores da ABS é ser centrada no cliente, né? Então, assim, todo esse investimento, toda essa questão de ter os dados e a gente ter esse cuidado em analisá-los é realmente para garantir o melhor produto e que o produtor veja isso na fazenda, né? Porque nós estamos trabalhando coletando o fenótipo, daí nós temos o pedigree, nós temos a informação genômica, e com isso nós temos uma avaliação genética genômica, né? Às vezes, praticamente, eu fico aqui olhando só números, mas o produtor, o pecuarista, ele está lá vendo o animal, né? Ele está lá pesando o animal. Então, assim, isso tem que ser refletido no que ele está vendo lá também, né? Então, assim,
todo esse caminho que a ABS percorre é focada no cliente, é focada em entregar a melhor solução e que ele tenha a melhor rentabilidade, eficiência e lucratividade que ele possa atingir com os nossos produtos. Exatamente. E também não é à toa que vocês atendem hoje mais de 40 mil clientes pelo mundo, né? Então, tem presença em todos aí, praticamente os continentes. Então, tem uma atuação muito forte. E é muito bacana saber que está sempre pensando lá na ponta, né? De quem realmente vai fazer esse caminho. Novamente, melhoramento genético é um processo longo. Então, todos esses processos fazem parte de um resultado final. Quando a gente vai abrir o catálogo, vai ver um touro lá para visualmente num desfile de touros, por exemplo, vai visitar a própria central e buscar a genética que você quer para sua fazenda, né, Laís? E assim, a coleta de dados, como você falou, demora para a gente ter um volume satisfatório para o desenvolvimento, né? Só que eu tenho uma percepção, utilizando as informações de eficiência alimentar, que nós conseguimos uma robustez muito grande. Claro que se a gente olhar as médias, a gente reduz só para os animais que a gente avaliou, né? Então, por exemplo, mas se a gente olhar numa outra vertente, uma outra visão, cada animal gera N informações em um dia, né? Porque nós estamos ali computando o consumo diário dele, de alimento, o consumo diário de água, o comportamento dele, a pesagem diária dele. Então, assim, um único animal em um dia, ele gera N informações. Então, quando a gente olha esses dados em uma outra perspectiva de matriz, por exemplo, tem uma robustez enorme de dados, né? Então, às vezes, a gente puxa os dados e fala, nossa, quantos dados? Né? Então, assim, isso também é uma forma de ver como a gente pode utilizar os dados de eficiência alimentar, não apenas eu quero as médias, eu quero utilizar para ter as DEPs, mas usufruir dessa informação, né? Já que há um investimento nessa informação, vamos usufruir o máximo dessa informação, né? Por isso que eu gosto de falar que a eficiência é um grande guarda-chuva. Tem muita correlação com outras características também, né? Lógico que a eficiência alimentar é uma característica que vem no sentido do input e do output que a gente estava falando, né? Do custo e da lucratividade, mas ela tem correlação com outras características, né? Principalmente terminais. Então, assim, usufruir desses dados é o grande virada de chave que eu acho que todo mundo pode, e quem utiliza, né, pode usufruir disso. Realmente, eu gostei bastante da expressão que você usou, que a eficiência alimentar é um guarda-chuva de outras características que são muito importantes relacionadas ao consumo, né, relacionadas à alimentação. Então, para chegar numa DEP de CAR, tem que ter avaliado tudo isso, né? Só para explicar aqui pro pessoal, quando vocês abrem lá um catálogo e vai olhar uma DEP de CAR, que é o consumo alimentar residual, para chegar naquele número, teve que ter sido analisado todas essas outras variáveis que a Laís falou, como gestão de matéria seca, o peso vivo do animal, o ganho de peso médio. Tem mais alguma, Laís? De cabeça agora eu acho que São essas. Nem o peso vivo metabólico, mas ele é em cima do peso vivo, então para a hora que o pessoal abre o catálogo e vai escolher um touro, ter todas essas outras informações por trás, tá, pessoal? Então, é um trabalho detalhado, é um trabalho de muita atenção, longo prazo, mas que busca sempre estar entregando o melhor animal, a melhor genética para dentro da sua fazenda, né? Tanto para corte quanto para leite, né, Laís? E assim, esse papel, né, de geneticista, esse olhar que nós temos para os dados, né, e acho que muitos dos ouvintes que está nos assistindo também tem essa experiência, é um namorar os dados, né? Então, assim, às vezes as pessoas utilizam e têm só essa visão do CAR, mas é tão rico essa informação que gera, tanto correlação, tanto direcionamento, até com a sustentabilidade também, né? A água é um recurso natural. Então, se eu tenho a ingestão de água, a gente tem uma correlação com outras características também, né? Então, assim, é treinar o nosso olhar, é treinar e às vezes direcionar para outro tipo de visão, né? E aí a gente consegue usufruir ao máximo dessa informação gerada. É bem bacana isso, né? Porque o que a gente busca também é valorizar essas características de relacionadas ao consumo. Porque a gente sabe que numa seleção genética, na hora que você está fazendo o melhoramento genético, a eficiência alimentar ela vai ser uma delas.
ela não vai ser a principal. A gente sabe que a gente brinca aqui, é uma expressão que a gente usa internamente, né? E até vou compartilhar aqui com nossos ouvintes. A eficiência alimentar é a cereja do bolo. Então, a gente tem que ter um bolo de outras características que são importantes, como as características de fertilidade, as características de habilidade materna, as características de reprodução, características de crescimento, e aí tem a eficiência alimentar. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Você considere uma dessas características sendo eficiência alimentar quando você vai fazer a escolha do seu touro. E aí você busca uma genética eficiente de um touro que já teve uma genealogia, né? Já teve um pai, uma mãe, ou até um avô, um avô materno, que é eficiente. Exatamente. E buscar um animal equilibrado, né? É que nosso foco aqui a gente está falando da eficiência alimentar, né? Sim. Mas a busca tem que ser por um animal equilibrado e que é direcionado ao objetivo de seleção de cada produtor, de cada fazenda, de cada central também, para selecionar, né, os reprodutores que farão parte da sua bateria, né? É, muito bacana. E aí, Laís, eu queria que você falasse um pouquinho mais voltado agora para a América Latina, que é uma região que você tem bastante foco, né? A gente já falou que os outros países também estão buscando essa genética, e a gente sabe que os sêmens da ABS são exportados para esses outros países, né? Então, muita genética sai do Brasil e vai para outros países, né? Se a gente pegar os relatórios das Asbia, mostram esses números, né, de exportação. E aí, conta um pouquinho, pessoal, como que é essa relação aí, principalmente da América Latina, com a eficiência alimentar. Sim, bom, os outros países e os países que eu tenho mais contato, né, Chile, Uruguai, Argentina, são países em que os produtores procuram muito a eficiência alimentar e também a eficiência alimentar, eu acho que eu gosto muito de relacionar a eficiência alimentar com a sustentabilidade, que particularmente para mim faz muito sentido. E como a sustentabilidade tem seus pilares, a eficiência também tem seus pilares, né? Então, nós estamos falando aqui da alimentar, mas tem uma eficiência econômica também, que vai ser refletida aí na rentabilidade, na lucratividade. A gente vem trabalhando muito com esses países com, novamente, a nossa genética proprietária, o Nuera Genetics. Porque, como eu disse anteriormente, nós estamos validando e nós concentramos, então, utilizar essa genética nesses países, coletar os dados também nesses países e validar nesses países. Então, já que nós temos uma genética que vem se demonstrando e é selecionada para eficiência, rentabilidade, lucratividade, sustentabilidade, nós também, e há procura, uma demanda muito grande da nossa genética também nesses países. Claro que outras raças também, outros reprodutores que nós temos no nosso portfólio da ABS, tanto aqui do Brasil como focado nesses países também, que nós temos lá também a ABS nesses outros países, né? Mas vou focar um pouco na nossa genética proprietária, que é o que no dia a dia e um pouco do que a ABS também vem em partes respirando, né? É difundir a nossa genética, difundir o Nuera Genetics e provar aí, validar a sua eficiência e a sua lucratividade e rentabilidade retornando para o bolso do pecuarista. Então, vem sendo muito utilizado, vem sendo muito focado em eficiência alimentar. Claro que ainda a coleta nesses países ainda não é expressiva, né? Aqui também não é muito expressiva ainda, né? Mas vem sendo procurado, como a gente tem a genômica, nós já temos informação para essas características, então a genômica também vem para trazer mais esse triunfo para a gente, né? Nós conseguimos ter DEPs genômicas para características que nós ainda não coletamos ou temos pouco fenótipo. Então, assim, há uma busca incessante por eficiência, porque ela realmente traz esses outros pilares, como eu disse antes. Eu acho que todo mundo está preocupado, né, com os custos. A gente sabe que a atividade pecuária é desafiadora, a gente passa por ciclos, a gente passa por intempéries da natureza, e quando a gente fala de melhoramento genético, a gente tem que melhorar o animal, mas também tem que fornecer um ambiente que seja favorável para que ele expresse todo esse potencial, né, Laís? Eu acho que isso é uma premissa básica do melhoramento, então não adianta você usar a melhor tecnologia para reprodução, fazer uma IATF, por exemplo, escolher o melhor touro e não dar uma condição de alimentação, uma condição de clima, uma condição de sombreamento, de bem-estar para esse animal. Senão ele não vai expressar, ele não vai ter o ganho de peso que você desejaria. E você tocou num ponto muito importante, que vem um pouco da pauta de hoje, né, da alimentar ao redor do mundo,
que realmente a gente consegue, e a gente, com essas coletas em diferentes países, em diferentes regiões, em climas, em comportamentos, em raças, nós conseguimos desmistificar também algumas crenças, né, que haviam. Então, não quero usar animais taurinos porque eles consomem muito alimento, então eles não são lucrativos no final, não têm uma rentabilidade boa. Hoje nós vemos que sim, tem um consumo, eles têm uma exigência maior, mas eles são mais eficientes. Então, eles podem consumir um pouco mais de alimento, mas eles vão ganhar mais peso, né? Ou eles vão converter, melhora essa quantidade de alimento ingerido com o ganho. Então, isso se torna uma equação igual quando a gente começa a avaliar e ter os dados, né? Então, por isso a gente sai um pouco daquela pessoa que só tem uma opinião ou acredita numa crença, para vir aqui e demonstrar e validar para os produtores, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, que não é bem assim. Ou se é assim, mas a gente tem um ganho de outro lado, né? Porque também, se a gente focar só em uma característica e selecionar só para uma característica exclusiva, a gente está perdendo outra. A gente acabou de falar de equilíbrio, né? Então, não podemos concentrar a seleção apenas em uma característica, senão a gente começa a diminuir o tamanho de animal, né? A gente começa a ter alguns outros prejuízos no desenvolvimento daquele animal. Então, um animal equilibrado, mas essas características que envolvem custo e rentabilidade hoje são muito expressivas e importantes na seleção. Bacana. Então, é um ponto muito importante, né, Laís, isso que a gente tem que desmistificar algumas coisas ainda que ainda rondam o mercado, digamos assim, né? Tem alguns mitos, vamos falar assim, né? Própria seleção genética. E acho que isso está muito relacionado às correlações, aos resultados e até realmente uma questão de mito, né? Pode ter acontecido com algumas pessoas, mas que a herdabilidade não é alta, então não vai passar tanto. Aí, como você deu o exemplo, animais taurinos podem ingerir mais, mas se eles vão converter mais, eles são mais interessantes também. Então, realmente, pessoal, o que eu gostaria de deixar claro aqui, a gente busca sempre um animal equilibrado, né, que esteja um reprodutor equilibrado e que ele vai expressar as características desejáveis que você escolheu lá na hora de fazer o cruzamento. Então, eu até queria que você explicasse para o pessoal que não conhece, Laís, o que é a genômica, né, que está relacionada ao DNA do boi. E pode ser que tenha algum pessoal que está nos ouvindo que não conhece. Verdade. Bom, é que a gente é um termo tão corriqueiro na nossa vida que a gente acaba se perdendo um pouco, né? Bom, a genômica ela é uma ciência que ela estuda, então, o DNA do animal, né? Onde nós trabalhamos hoje com trechos desse DNA. Eu vejo muitas pessoas falando que trabalham com genoma. Não, a gente trabalha com trechos, né? Que a gente chama de genótipo. Então, nós temos uns painéis onde a gente coleta a nossa DNA, a gente faz a genotipagem nesses painéis, podem ser de diferentes densidades, e essas densidades, elas querem dizer que nós estamos trabalhando com trechos diferentes do DNA, então, que compreende genes que atuam na expressão de diferentes características, e com isso nós conseguimos ter essa informação, incluir em um modelo que nós analisamos, com a informação de pedigree, com a informação do fenótipo, e aí conseguir concluir e ter uma ADEPE genômica com uma acurácia maior. Então, a genômica, ela vem para ser, eu falo que ela não é a solução, mas ela é uma importante e crucial ferramenta para que a gente possa ter um aumento de informação e, assim, um incremento da acurácia. Então, o que a gente fala muito é que com a genômica nós temos uma redução do intervalo de gerações, né? Isso está muito claro hoje. Por exemplo, dentro da ABS, a bateria de Nelore, 40% a 50%, se não me engano, tem 4 anos, abaixo de 4 anos. Uhum. Então, assim, a gente consegue ter reprodutores mais jovens dentro da bateria com um índice, com uma acurácia, DEPs com acurácias maiores do que antes apenas com a variação genética tradicional. Então, e também extrapolar para outras metodologias, né? A genômica não é só para a gente obter a DEP genômica ou os índices com a informação genômica. E também, sim, nós temos outras metodologias onde a gente consegue ver qual é a expressão maior dos genes para determinada característica, auxilia a identificação de variâncias causais, algo
algumas coisas mais que fazem parte daquela genética abstrata, né, que a gente sempre acredita que é, mas ela traz um combustível e um número de informação muito grande. Não sei se eu fui complicada na explicação. Não, acho que sim. O resumo disso seria que a genômica descobre as características do animal através do DNA, certo? Então, vou fazer um paralelo ali com o ser humano. Se baseasse o nosso DNA, descobriria que o meu DNA tem o olho azul, olho castanho, cabelo enrolado, o cabelo liso, e a mesma coisa para o boi, que é para o animal. A gente vai falar de ganho de peso, a gente vai falar de possibilidades de consumo, a gente vai falar de peso ao nascimento, então consegue mapear tudo isso, né, Laís? Se ele é mocho, né, ou se ele não se ele tem alguma doença, algum defeito genético, né, então traz, como eu falei, traz muita informação, né. É por isso que acelera o procedimento, pessoal, porque você tem mais acurácia na informação, como a Laís falou, e você consegue selecionar mais rapidamente, né, Laís? Com uma maior confiabilidade na seleção por conta da acurácia, né. A acurácia ela está muito relacionada com o volume de informação. Então, Sim. se a gente tem pedigree, se a gente tem fenótipo e a gente acrescenta a informação do genótipo, né, que é um trecho representativo do DNA para as características de interesse econômico, nós temos um incremento na acurácia. Então, a seleção de tal reprodutor que compreende nossos objetivos de seleção do produtor, nós temos uma maior assertividade em ter a média das progênies com as características que ele selecionou. Mas também tem algo muito importante que vem também dessa questão da genética, que é a distribuição, né, daquela famosa curva normal, né? Que muito às vezes eu escuto e tenho sido perguntada sobre, assim, eu selecionei aquele touro, mas ele deu 3 bezerros muito ruins, ou 20 bezerros muito ruins, e eu esperava que todos fossem bons, né. Então a gente também tem que entender que nós temos a distribuição normal, nós temos conjuntos de genes e conjuntos de alelos que vão ser distribuídos, mesmo utilizando aquele reprodutor, que podem ter também diferença na performance dos bezerros. Então, por isso que ele sempre trata, quando a gente fala de média, né? Por exemplo, a DEP é a diferença esperada da progênie. Então, a gente sempre está tratando da média, né? Então, assim, é importante também, eu acho que, deixar isso como mensagem. Um bom ponto, Laís, porque não é porque um touro é bom, todos os filhos vão ser, né? A gente tem a variabilidade genética. É basicamente isso. Bom, mas para a gente ir aí caminhando para o nosso fim do nosso bate-papo, eu estou aqui com o catálogo de touros da ABS em mãos, e aí eu queria falar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, quando vocês pegam um catálogo desse na mão e vão escolher um animal, tudo isso que a gente conversou aqui nesse bate-papo está por trás para chegar nesses dados e escolher algum touro, alguma coisa assim, o animal que você vai levar a genética para sua fazenda. Então, tem as tecnologias por trás, tem o trabalho de pessoas muito dedicadas a isso, é um trabalho de longo prazo que a ABS vem realizando aí com maestria. E aí, Laís, queria que você fizesse um resumo aí do que a gente conversou, porque o que eu gostaria de ressaltar, a eficiência alimentar é tão importante, não é só no Brasil, tá, pessoal? Não é porque a gente tem um número de cabeças expressivo que só nós vamos se preocupar com isso. Então, todo mundo que é produtor, todo mundo que é pecuarista, está buscando ter animais eficientes no seu rebanho, pensando sempre nos custos e também na sustentabilidade. E como a gente conversou com a Laís, a ABS tem esse trabalho mundial, coletando dados e analisando para trazer essa genética também eficiente para todas as raças, né, Laís? Com certeza. Acho que é importante fazer um resumo para ficar algumas mensagens finais, né. Então, como a gente falou, né, primeiramente da ABS, né, pioneirismo, inovação, desenvolvimento, soluções sempre focada nos clientes, os nossos parceiros. Então, o nosso desenvolvimento, todo o nosso time muito bem capacitado está presente para auxiliar o produtor na sua melhor escolha para ter a sua lucratividade, rentabilidade e o progresso genético desejado. A eficiência alimentar, ela vem relacionada a esses critérios de seleção e essas características que compõem aí o relacionamento com o input,
output, custo e lucratividade, né? Então, isso eu achei importante deixar aí como mensagem final. A coleta de dados, a coleta de fenótipo é essencial. Então, a gente está agregando mais informação, utilizando ferramentas, tecnologias, a ciência, a pesquisa ao nosso favor e entender como essas tecnologias e ferramentas são utilizadas. Também um pouco do que a gente falou sobre a ABS, da questão de validação. É muito importante para a gente validar os nossos produtos na região, no ambiente desejado, onde esses animais possam realmente expressar o que eles foram selecionados e desenvolvidos para, né? A seleção hoje também dos reprodutores que fazem parte da nossa bateria, né? Como você mostrou aí, o catálogo Zebu, são animais que têm um enfoque na seleção da eficiência alimentar também. É um dos critérios, né? Para formar um animal equilibrado, como a gente vem falando hoje. E eles têm posicionado aí o que a gente fala de quarto quadrante, né? Então, se a gente pensar em um gráfico, em um eixo Y, um eixo X, onde um eixo é a ingestão de matéria seca e o outro eixo é o ganho médio diário, nós temos a conversão alimentar. E animais no quarto quadrante representam um menor consumo, uma menor ingestão de alimento e um maior ganho. Então, são animais que são eficientes pela conversão alimentar, pelo indicador da conversão alimentar, ou se preferir, pode utilizar realmente também o CAR, né, que é o consumo alimentar residual. Então, esses animais, ou eles têm uma DEP que se enquadra, é o quarto quadrante, ou eles participaram de provas de eficiência alimentar de parceiros, e a gente tem essa informação do fenótipo dele também. Então, ele está presente ali no quarto quadrante, né? Então, a seleção, ela vem realmente tendo a eficiência alimentar como um critério importante para a gente ter. Vocês também lançaram agora o catálogo Ponteiros da Eficiência, né? Então, assim, que acho que resume muito bem o que é a eficiência, né? Tem uma parte muito interessante que são os genearcas, né? Quais os genearcas que tiveram, em média, a produção de filhos que também têm eficiência, né? Tanto da informação individual dele, como também das suas progênies. Então, acho que é um material muito rico também para auxiliar na seleção, para auxiliar no entendimento, né? Que a eficiência alimentar tem como outras características extremamente importantes. A gente precisa difundir cada vez mais informação, até para aproveitar para parabenizar também essa iniciativa de trazer mais informação, de ter um podcast, de gerar, né? Nós estamos numa era que a informação está na palma da mão, que a gente tem muito acesso a isso, né? Então, assim, essas mensagens finais acho que ficam interessantes para a gente deixar no bate-papo de hoje. Com certeza, Laís. Bom, sobre o catálogo, pessoal, eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo e também do Spotify, tá bom? E gostaria de agradecer, Laís, mais uma vez você ter topado. Eu acho que foi um bate-papo super claro aqui para a gente conhecer um pouquinho da eficiência alimentar e do trabalho da ABS que vem desenvolvendo, né, ao longo de todos esses anos no melhoramento genético. Então, muito obrigada mesmo. Então, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando. É muito bom a gente também explorar outros meios, né? Às vezes, eu sempre falo para as pessoas que às vezes eu fico só trancada no meu escritório, mexendo com os números e com os dados. Então, é importante estar aí também conversando e que as pessoas e todos que escutem esse podcast ou assistam, aproveitem e espero que tenha atingido o objetivo. Com certeza. Então, pessoal, se você tiver mais interesse sobre esses conteúdos, a gente tem o nosso blog. Como eu falei, vou deixar o link na descrição aqui do catálogo Ponteiros da Eficiência para que vocês possam ter acesso a esse material que é muito rico e traz com bastante clareza a parte dos touros que são eficientes e como funciona essa seleção e aonde encontrar também esse material genético, tá bom? Laís, obrigada mais uma vez e espero vê-la em breve, de repente, em outro episódio. Com certeza, obrigada. Obrigada, até mais. É.